Tá todo mundo falando sobre o fato da Jojo Todinho perder trabalhos por conta de algumas escolhas. Mas eu já adianto que esse vídeo não é sobre fofoca. É uma mentoria de favela especial, Jojo Todinho e a construção de autoridade / imagem. Pois é, gente, recentemente a Jojo Todinho entrou em uma grande polêmica por conta de opções políticas, de escolhas políticas que ela fez. E eu já adianto, gente, que toda pessoa preta, amarela, azul, verde, roxa pode e deve escolher como quer fazer as suas próprias escolhas. E principalmente o caminho que ela quer tomar. Mas o caso da Jojo é muito importante pra gente falar sobre construção de autoridade / imagem e os caminhos que a gente quer fazer tanto na internet quanto nos nossos meios sociais. Toda a confusão começou quando a Jojo Todinho tirou uma foto ao lado da Michelle Bolsonaro, que é a ex-primeira-dama, que era casada com Bolsonaro, e aí as pessoas começaram a criticar um pouco sobre as escolhas políticas dela, porque de fato ela tinha uma outra opção política. Então a gente, tipo, mano, alguma coisa começa a dar um choque, tá ligado? A gente começa a estranhar. Não, mas o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E assim, gente, falando super sério, as nossas escolhas políticas, elas impactam sim diretamente na nossa vida. Então não adianta falar que política não se discute, porque política, gente, é uma coisa que impacta diretamente as nossas vidas. Só para dar um exemplo para vocês, em alguns países a homossexualidade, a galera LGBT corre risco real de vida, baseado em políticas, em religião, e são coisas que simplesmente faz com que a gente, tipo, não viva sendo quem a gente é. Inclusive, muitos LGBT são levados à morte em vários países. É só pensar, gente, da seguinte forma: se não existisse a democracia, será que eu poderia estar falando o que eu quero e o que eu posso agora? Será que você poderia falar o que vem da sua cabeça hoje, no momento atual? Essa, obviamente, é o subjetivo de um cara preto, LGBT e favelado, ou seja, eu. Mas eu não acredito que a Jojo esteja perdendo as publicidades por causa da escolha política dela. Ela tá perdendo a publicidade por causa da incoerência no discurso, porque ela começou falando uma coisa e hoje se transformou em outra. E é claro que ela tem todo o direito de expressar a opinião dela, mas sabe quando causa aquele ruído na imagem de tipo, caramba, mas o que aconteceu? A Jojo, ela começou como uma figura muito representativa e abraçada pela comunidade LGBT. Ela virou um grande meme até se tornar tudo isso que ela é hoje. Então, óbvio que a gente estranha, tipo, mano, ela começou desse jeito, agora tá desse jeito, tá tirando o apoio aos LGBTs. E tudo bem, mudou de ideia, mas agora tá falando o que não nasceu de uma coisa que ela nasceu, que foi o abraço da comunidade LGBT. Isso quebra a imagem dela, gente. Infelizmente, causa uma ruptura na imagem dela. Tanto que ela fez tanto sucesso com a música Que Tiro Foi Esse, que ela resolveu agradecer a comunidade LGBT fazendo Arrasou Viado, se vestindo com colã da bandeira LGBT e tudo. Porém, há muito tempo, gente, existe essa coisa da Rádio Peão de que a Jojo não se sentia à vontade. Inclusive o ex-marido dela, o Lucas, fez um vídeo falando sobre o incômodo que ela tinha de ir nos eventos LGBTs, porque provavelmente ela já tinha essa cabeça, só que ela precisava faturar. E isso, gente, dá um rombo sim na imagem. E só pra enfatizar, gente, com a revolução tecnológica do audiovisual, que eu sempre gosto de falar aqui, ó, as grandes empresas e a publicidade tiveram que se render a esse novo olhar, porque pessoas como eu, como vocês, começaram a contar histórias sobre a própria perspectiva, e só de população afrodescendente nós somos 56%. Então nem é tanta diversidade assim, é equidade. E quando uma marca se propõe a assumir um compromisso, seja ele por dinheiro ou por imagem ou não, gente, a empresa, como a gente tá falando aqui de construção de autoridade e imagem, a empresa tem que se propor a ser coerente, coisa que a Jojo não foi. Então, gente, a mentoria de hoje fala mais sobre isso, sobre você ter coerência no seu discurso, sobre você realmente falar aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Porque enquanto a gente não tinha esse poder da comunicação, a gente não conseguia ser a gente mesmo, a gente não conseguia mostrar a nossa parte positiva. Agora que a gente tem, por que mostrar aquilo que a gente não é? E é tão bom mostrar o que a gente é. Provavelmente empresas que se alinham ao novo discurso da Jojo vai abraçar ela ou não, porque a gente sabe que, infelizmente, em alguns ramos da política, principalmente de direita, não abraça toda essa diversidade. Então eu espero que a Jojo tenha boa sorte, mas que ela saiba que o discurso dela foi quebrado sim
pela falta de coerência. Porque no final, gente, é sobre a coerência que você tem na trajetória. E nós, como pretos, LGBTs e favelados, a gente tem que estar sempre de olho nisso, gente, porque a nossa coerência tem uma régua 1000 vezes maior. E na trajetória do herói, infelizmente, a JoJo perdeu uma capa que era muito importante, a capa dos LGBTs. Então, você preto, LGBT e favelado, fica ligado na coerência, tá? Porque se a máscara cair, aí é que a gente não consegue acender jamais. Energia positiva sempre.